Ok, de volta aqui com mais um painel para falarmos dos bastidores desta formação CCNA. O painel da vez é um mapa de alinhamento do projeto. Na verdade, é um mapa de alinhamento da equipe modificado. Fiz umas modificações aqui e converti isso num mapa de alinhamento de projeto. É uma ferramenta de coplanejamento também, né? E nesse caso aqui eu utilizei especificamente observando o quê? Planejar o trabalho futuro, porque é uma formação de longo prazo, vai levar vários meses aí, tem várias partes interessadas, muita gente envolvida, e eu preciso arrumar uma forma de entender visualmente a participação, o papel de cada um, o que cada um está fazendo, qual que é o envolvimento, os recursos conjuntos, os compromissos conjuntos, os riscos conjuntos, inclusive, de todo mundo que está envolvido no projeto. E usar isso para negociar recursos, reduzir o risco do projeto e tudo mais, né? Vamos dar uma olhada aqui no Zoom, entender um pouquinho, né, no caso dos objetivos conjuntos. Quais são os objetivos conjuntos? O que pretendemos conquistar, alcançar juntos? Novamente, a viabilidade da entrada de novos profissionais no mercado de trabalho, os jovens formandos, a recolocação no mercado de trabalho daquelas pessoas que foram afetadas pela pandemia e outras condições, que se mantenham formados, né, na formação CCNA, que se mantenham neste curso, na formação toda, na verdade, os cursos, os workshops e tudo mais, apenas os indivíduos que fizerem por onde. É minha métrica de sucesso. É uma via de duas mãos. Eu faço uma parte e o indivíduo faz a outra, que é a parte mais importante, inclusive. Então, permanecerá comigo e com os instrutores somente aqueles que estiverem dedicados. Falaremos mais sobre isso aí ainda nessa sessão de vídeos. Dos que permanecerem no curso, que são as pessoas compromissadas, interessadas, motivadas, querendo fazer por onde, entendendo que são responsáveis pelo aprendizado, elas mesmas, né? Dos que permanecerem no curso, assegurar uma alta taxa de concludentes e alto índice de boas notas, as pessoas aprovadas com boas notas, para que tenhamos o melhor aproveitamento possível durante os workshops. Por isso que é fundamental o indivíduo ele se formar bem, tirar as boas notas lá no NetAcad, porque isso vai me ajudar muito na hora de conduzirmos workshops de capacitação, de preparação para o CCNA e tudo que foi falado previamente. Então, se o indivíduo está indo mal, no workshop ele não vai render, porque o workshop é muito denso. A maneira como nós conduzimos workshops é uma coisa bem interessante, é bastante densa, bastante puxada, bastante rígida. E se o camarada não tem base, ele não consegue aproveitar. Aí por esse motivo que nós temos aqui como objetivos conjuntos. O que mais? Contribuir para o mercado novamente, formando pessoas qualificadas, capacitadas, conhecedoras e com base, que é a proposta do CCNA. Certo? Então são os objetivos conjuntos conforme esse mapa de alinhamento de time, de equipe que eu modifiquei para ficar como um mapa de alinhamento de projeto. Quais são os compromissos conjuntos? Bom, quem vai fazer e o que será feito pela pessoa, obviamente, coordenador e facilitador, no caso eu, toda a parte de programação, roteiro, calendário, logística e produção de conteúdos. Não que os instrutores também não possam, e muitos farão, fornecerão conteúdos adicionais, aquela coisa toda, mas o indivíduo responsável por produzir conteúdos para essa formação sou eu mesmo, assim como o roteiro, o calendário, a logística, toda a parte de roteirização da formação CCNA, tudo isso está sendo feito por mim. Os instrutores, aulas, óbvio, né? Fornecer conhecimentos, distribuir atividades, elaborar atividades, usar as atividades do NetAcad e também complementar com atividades extras. Cada instrutor tem o seu método, tem o seu material, tem o seu conteúdo que pode já existir ou ele será adaptado para uma necessidade específica da formação e vai entregar isso para a turma, obviamente. As dinâmicas que cada instrutor possui, o Moisés tem as suas tantas armadilhas ali, dinâmicas, ferramentas e conteúdos, idem com relação ao Marcelo Conterato, ao Flyner Portugal, Van Kleber Vieira, o próprio Gustavo Calal também que está contribuindo. Então os instrutores vão focar em aula, conteúdo, atividades e dinâmicas. E o aluno, que é a parte mais importante. O aluno
ele tem que ter o compromisso, a dedicação, ser assíduo nas aulas, nas sessões online, obviamente ele tem que estar participando, porque uma coisa que eu fui até relutante, gravar as aulas, não as pré-gravadas apenas, mas principalmente gravar a aula que acontece, a sessão síncrona, e disponibilizar aquilo na plataforma EAD. Por quê? Porque as pessoas, aos poucos, inventam outros compromissos e organizam suas prioridades de forma que isso vai prejudicar o seu desempenho. Ah, não, estou cansado, hoje não posso, hoje não quero, hoje não estou afim, não estou no clima. E eu sei que a aula está sendo gravada e que ela vai ser disponibilizada na plataforma EAD, então depois eu assisto. Aí você consegue o quê? Começa a ter o quê? Uma taxa de abandono das sessões síncronas. As pessoas passam a migrar da sessão síncrona para o estudo offline, totalmente por vídeo, o que fere alguns dos tantos resultados de aspecto pedagógico. Eu sou contra isso. A aula gravada, ela serve como um recurso complementar, você revisar a matéria, o que foi falado, estar de novo na sessão síncrona, digamos assim. E quando você começa a migrar, você sai da aula síncrona e passa para a aula offline, no vídeo, não acho que isso fique legal. Eu acabei cedendo e colocando os vídeos mesmo assim, mas eu estou de olho em quem está frequentando. Essa parte toda eu estou me certificando de que os alunos sejam compromissados, dedicados, frequentando as aulas nas sessões síncronas de terças e quintas-feiras e com ética nos estudos, não compartilhando material de propriedade intelectual, não pirateando material, fazendo pirataria de software, de e-books ou PDFs, nada disso. Tem uma ética aqui dentro. Qualquer violação nesse sentido promove o imediato desligamento do aluno da formação. Se ele não comparecer e não der satisfação, não executar as provas, os exames, os quizzes, os simulados, as interações na subrede, ou ficar distribuindo material ilícito, e esse cara está fora. Tivemos um caso já, no meio de 879 iniciais, acho que um caso é um número até baixo, mas serviu de exemplo. Tá? E os mentores da comunidade, porque a comunidade, o Tech Talk, sobre redes e telecom, não é só da formação CCNA, é uma comunidade ampla. Vários canais temáticos, são discutidas coisas de tudo que se possa pensar aqui na área de redes e telecom, e muitos profissionais bastante qualificados contribuem frequentemente para gerar valor, produzir valor para a comunidade, com conhecimentos, experiências, suporte, inclusive, a problemas. Eu mesmo cansei de acessar, pelo menos nesse mês, pelo menos 3 ou 4 vezes eu ajudei a acessar o equipamento de membro da comunidade para dar uma olhada num problema. Enfim, tem muita coisa legal ali que eu chamo de mentores da comunidade. Então, os usuários interagem num espaço coletivo bem segmentado e temático para que troquem informações e figurinhas, que isso sirva como complemento do aprendizado. Então são os compromissos conjuntos, legal? Quem vai fazer o quê? O coordenador e facilitador, os instrutores, alunos e os mentores da comunidade. No que diz respeito aos recursos conjuntos, novamente, de quais recursos precisamos para fazer dessa a melhor experiência possível numa formação CCNA pelo NetAcad. O próprio Webex, obviamente, as aulas síncronas, os instrutores vão usar esse recurso, né, para... Deixa eu botar a mãozinha aqui de novo. Os instrutores vão usar esse recurso aqui para entregar as aulas síncronas, obviamente. Assim como as atividades teóricas e práticas, muitas delas do próprio NetAcad, novamente, né, que está publicado lá, quanto as customizadas por mim e pelos próprios instrutores. As aulas que são gravadas de terças e quintas, eu tenho colocado lá na minha plataforma EAD. Isso vai na área de programação, de roteiro e conteúdo. As atividades teóricas e práticas em grupos de estudos, ou para estudos em grupos, coisa que eu estou promovendo também. Então eu crio dinâmicas, oficinas, atividades e distribuo para os grupos. Isso faz parte das minhas atribuições. As aulas objetivas e segmentadas pré-gravadas, coisa que eu já comentei, ou seja, nem sempre numa aula consigo, ou nenhum instrutor, na verdade, consegue esclarecer todas as dúvidas.
Você pega, por exemplo, 750 alunos ativos no curso. Se numa sessão Webex eu gastasse 10 minutos para responder uma dúvida de um aluno, né, para todos os alunos, eu gastaria aí 7.500 minutos, mais ou menos, não é isso? Mais ou menos umas 125 horas. Não cabe, eu não tenho como fazer isso numa sessão síncrona, né? Então, a gente escolhe algumas perguntas lá no painel de Q&A durante a aula e no final fazemos uma meia hora extra ali e tal. É bem off mesmo, né? A aula começa às 7h30, termina às 9h30, bota mais uma meia horinha ali, quem quiser ficar conectado para trocar a figurinha das dúvidas. Mas mais importante que isso é que eu tenho publicado as dúvidas frequentes que eu tenho analisado em toda a comunidade sobre uma matéria, ido lá na comunidade, num canal específico e postado com ampla fartura de detalhes as respostas dessas dúvidas. Tá? Então, coisas que eu tenho colocado lá dentro. As aulas pré-gravadas, os cenários, os casos de estudos, tudo isso, né, os instrutores usando, consumindo, mas fazem parte do meu desenvolvimento de conteúdo. Os materiais didáticos suplementares, então cada professor, instrutor engajado nessa formação tem lá o seu próprio material, ele pode querer compartilhar aquilo ali ou fazer uma modificação, enfim, agregar, colocar mais coisas a título de conteúdos para os alunos. E uma coisa que eu já estou fazendo aqui na área de roteiros e conteúdos, a parte de simulados de questões, são exemplos de recursos que precisamos para essa formação e que já estão mobilizados, já estão comprometidos. Isso aqui já está acontecendo. Okay? Inclusive, dar um exemplo para vocês aqui, né? As aulas, por exemplo, do EAD, tanto o que é gravado no Webex quanto o que é feito pré-gravado, elas estão todas aqui, na formação CCNA, começando pelo curso ITN, e você vai ver que tem todo um roteiro já publicado. Na medida em que o curso vai fluindo, esses conteúdos vão sendo disponibilizados, obviamente. Tem muita coisa aqui. Dá até, na verdade, para entrar para vocês conhecerem um pouquinho da plataforma EAD. Ó, tá carregando. Tá aqui, ó, tá vendo? A aula 0 e os bastidores, né, que são os vídeos que eu andei publicando recentemente sobre isso aí. E as matérias, você vê que tem sempre os vídeos pré-gravados, as aulas gravadas, as atividades, né, atividade, por exemplo, diagramas de redes. Então, isso aqui, na verdade, é uma atividade customizada. Essa não é uma atividade do NetAcad, que aqui eu ensino o aluno a diagramar uma rede de verdade, como nós deveríamos fazer numa rede real. Uma coisa bem extra aqui. Eu dou um cenário aqui numa tabela e o aluno ele tem que saber criar a topologia física, a topologia lógica, identificar os dispositivos intermediários e fazer toda a associação de casos ali. Bem interessante. Um outro exemplo de atividade customizada, publicada no EAD, eu dou uma topologia, ele tem que dissertar sobre os elementos dispostos na topologia. Quantos roteadores tem a matriz, quantas redes de longa distância ou de área ampla existem na topologia toda, e começa a falar de um monte de coisa, tem várias perguntas que o aluno tem que responder, ele vai interagir na comunidade para que todos contribuam com respostas ou melhorando as respostas fornecidas por outros alunos, e isso gera valor para todo mundo. Então são exemplos de atividades, tá? Os diagramas, as topologias, as respostas, enfim, tudo colocado na plataforma EAD. Inclusive, né, as aulas gravadas. Você vê, tá aqui, que foi uma aula que gravamos esse capítulo, redes confiáveis, foi a segunda aula, né, tá disponibilizado no EAD. E assim por diante. Tá? O próximo módulo, a mesma coisa. Então, aos poucos, vamos colocando, na medida em que o curso vai fluindo, os conteúdos vão sendo postados. Tá aqui. Na parte de perguntas e respostas, novamente, eu estava até comentando, né? Você tem que você tivesse numa formação, como eu vou botar uma canetinha aqui, pode ser um vermelho. Então, só tenho 750 alunos na minha formação. Se eu gastar aqui 10 minutos para responder dúvidas de um aluno, que eu acho um tempo bom, porque eu gosto de dar respostas que atendam
e exceda a tua expectativa. Eu não gosto de ser rápido, cru e minimalista. Eu gosto de, não, vamos trabalhar, tá com dúvida? Vamos trabalhar. Então 10 minutos é um tempo razoável, né, de você, porra, vamos pegar a resposta do cara, vou escrever para ele, botar uma figura, uma imagem, alguma coisa, e eu vou responder aquela dúvida. Que eu faço isso para um aluno. Só que eu tenho 750 alunos na formação. Se eu gastasse 10 minutos para responder a dúvida de um aluno para todos os alunos, eu teria aqui 7.500 minutos, não é isso? Se eu dividir isso aqui por 60, vai me dar 125 horas. Isso para responder uma dúvida. Ou então que eu fizesse, corrige minha atividade. Chegaram a sugerir, Leonardo, por que você não corrige as atividades? Cria um repositório para as pessoas pudessem colocar os trabalhos para você corrigir. Isso, na verdade, é um sistema de LMS. Eu não quero me comprometer com o LMS porque eu teria que arrumar hospedagem, sistema, e eu não quero ficar cuidando de manter um software, por exemplo, um Moodle. Daria para fazer no Moodle? Dá. Eu tenho um Moodle rodando em algumas empresas, mas cenários, coisas fechadas ali. Mas para eu fazer isso para essa formação, é mais uma coisa que eu teria que me comprometer em manter o software, atualizar, customizar, hospedar aquilo ali, enfim, eu acho que não ficaria legal. E uma solução profissional de LMS para uma turma desse tamanho, estamos falando aqui em média de quase $1.000 por mês. É muito caro, então está fora da minha realidade. Mas tem um outro porém. Eu corrigi, então 750, uma atividade, pega uma atividade, 750 pessoas conduzem e executam aquela atividade, publicam lá. Quanto tempo eu vou gastar para corrigir o trabalho de 750 alunos? É esse tempo aí, 125 horas para uma atividade. Quantas atividades vão ter no curso? Não dá para saber, mas pelo menos umas 100. Pelo menos umas 100 atividades. Então eu tenho que achar uma forma mais efetiva de organizar recursos que me permitam fazer isso de forma centralizada ou mais efetiva. Então, ao invés de gastar uma grana com LMS, ou ao invés de eu corrigir todos os trabalhos, o que eu tenho feito? Eu tenho postado lá na comunidade 3 canais principais aqui. O quadro de avisos. O quadro de avisos é onde tudo que estiver acontecendo na formação é comunicado aqui. Rigorosamente tudo. Então não precisa passar e-mail para todo mundo. Eu marco o aluno, todos eles, o alumni aqui, marco os alunos ali dentro, então eles são notificados que tem uma coisa nova lá no quadro de avisos. E tudo que o aluno precisa saber sobre o que está acontecendo na formação é colocado no quadro de avisos, que somente os alunos têm acesso, obviamente. Eu tenho também o canal de atividades do curso. Então, toda atividade, seja ela do NetAcad ou seja customizada, ela é disparada nesse canal. E aqui eu falo o que o aluno tem que fazer e como ele deve fazer. Então, por exemplo, aqui um caso, concluímos o módulo 4. Então vamos distribuir as atividades do módulo 4. Então, tem todos os documentos de suporte, os laboratórios do PackTracer, as instruções, as guias e as respostas. A gente estimula o aluno para ele não resolver o desafio pela resposta, e sim, obviamente, executando o material, debatendo as dúvidas na sua subrede, para ele buscar estar sempre em contato com aquela informação e procurar obter a ajuda dos colegas também. E o que sobrar, eles me marcam, eu dou uma olhada e respondo para todos. Eu vou mostrar isso aqui a pouquinho. Mas aqui a gente tem muita coisa legal. As atividades do Kahoot, os mapas mentais, todas as dicas, como é que você vai produzir o seu mapa mental, como é que a gente vai trabalhar, enfim, toda a parte de atividade está aqui dentro. Então tem um canal centralizado para justamente cuidar disso aí. E uma coisa muito importante, como é que eu lido com as dúvidas? Por exemplo, novamente, eu não tenho como responder dúvidas de todos, porque eu teria que ficar literalmente 24 horas por dia somente respondendo todas as dúvidas. Uma única dúvida, que eu gaste 5 minutos, já seriam 60 horas, 62 horas aí mais ou menos, que eu gastaria para responder uma dúvida de cada um dos alunos, sabe? Não tem como.
Então o que eu faço? Eu peço para que os alunos debatam, cheguem a um consenso e o que sobrar eles apenas me marcam. À medida em que eu vou varrendo as subredes, entendendo onde as pessoas estão tendo dúvidas, é que eu vou lá e promovo uma resposta para todos, que me consome muito menos tempo. Então, por exemplo, aqui um canal de perguntas e respostas. As pessoas estavam com dúvidas sobre no modelo de referência OSI, mais precisamente na camada de enlaces de dados, tem as subcamadas LLC e MEC, as pessoas não estavam entendendo qual que é a função daquilo ali. Aí eu vi que realmente o material do ACAD, por melhor que ele seja, ele toca aquilo ali, mas não desenvolve com uma profundidade de detalhes que eu acho interessante. Então o que eu busquei fazer? Olha o tamanho da resposta. Obviamente tudo começou com uma pergunta, né, sobre as funções da camada de enlaces de dados e a diferença entre o LLC e o EtherType, que são duas realidades. Aí eu expliquei os tipos de frame Ethernet. Você vê que as respostas são muito bem elaboradas, dou uns desenhos aqui para o pessoal entender. Explico as diferenças entre os quadros. Aí, obviamente, eu disserto sobre as funções. Né? Então, um quadro que tem o 802.2 LLC com ou sem snap, assim assado, quais são os protocolos que utilizam. Dou vários exemplos e cito exemplo também do Ethernet 2. Né? E está aqui, olha o tamanho da resposta. É uma resposta para todos. Por mais bem elaborada que a resposta seja, eu não gastei muito tempo fazendo isso. Eu teria gasto infinitamente mais tempo se eu tivesse que fazer caso a caso uma resposta do que fazer isso que eu estou fazendo agora. Então você vê a qualidade da resposta. Inclusive tem até umas demonstrações aqui. Eu mesmo rodo um Wireshark e mostro. Isso aqui é um quadro Ethernet 2. Tá? Ou o EtherType aqui, estou transportando o ARP. Já um outro exemplo aqui, eu estou transportando o protocolo CDP, aliás, o TCP. Tá? Ou seja, um quadro Ethernet 2, não tem LLC e Snap, estou explicando, uma comunicação unicast, transporte TCP. Já aqui eu estou transportando o CDP, onde eu tenho o LLC e o Snap. Já aqui eu tenho um Spanning Tree, né? E o Spanning Tree ele não tem o Snap, tem só o LLC. Enfim, estou explicando. Olha a qualidade da resposta, sabe? Então esse é um mecanismo que eu tenho usado para responder dúvidas de todos. Só que isso aqui é um exemplo dentro de vários, né? Eu tenho tanta coisa publicada aqui, tanta coisa publicada. Se olhar aqui, muita coisa interessante. Sempre começando com pergunta. Pergunta sobre as diferenças entre os mecanismos de confiabilidade, detecção de erros e retransmissões de uma rede. Eu dou uma aula, literalmente. O meu Q&A é uma aula por escrito. Aí, na medida que eu vou identificando que minhas próprias respostas ficaram interessantes, eu vou criar um vídeo para falar disso. É nessa hora que entram os vídeos pré-gravados. Então, esse tópico aqui que eu achei interessantíssimo, a pergunta foi muito interessante, muito relevante. A resposta, na minha opinião, ficou muito boa. Eu falei, não, em vez de responder apenas por escrito, eu vou gravar um vídeo. Para pré-gravado mesmo, 15 minutos, 20 minutos, vou publicar isso ali dentro. Então, é assim que eu vou produzindo conteúdos. Ou seja, além do que já estava no meu roteiro, eu vou identificando oportunidades. Essa aqui merece um vídeo, isso aqui merece uma atenção especial, isso aqui vai gerar valor, isso aqui é útil. Então, isso aqui é muito comum, é muito commodity, não convém dar só uma resposta, mas não precisa gravar um vídeo. Então eu vou detectando essas oportunidades. Comparativos de TCP e UDP. E você tem muita coisa bacana aqui. Olha a qualidade. Cada coisa dessa aqui é uma resposta, velho. Ou respostas inteiras para uma dúvida. É dessa forma que eu tenho lidado com perguntas e respostas. Porque, novamente, eu não tenho como. Nenhum instrutor terá como ficar o dia inteiro dedicado para responder dúvida de aluno. Então eu te estimulo a que está com dúvida. Discute na subrede e o saldo da dúvida me marca. Eu só vou olhar. Não, entendi. Aí outro cara, uma dúvida parecida também. Não, isso aqui é uma dúvida interessante. E tem outro cara também com a mesma dúvida. Então, isso aqui já merece uma resposta para tudo. Vai respondo para todos. Então, você vai, trocando essa figurinha e fica muito bacana. Muito melhor do que eu ter que lidar com Q&A individual. Então, aqui são os recursos conjuntos. Agora, nós temos riscos aqui dentro, conjuntos também. O que pode nos impedir de termos sucesso nessa formação CCNA?
gerenciamento de tempo e organização pessoal ruins por parte do aluno ou dos alunos. Tem várias pessoas que têm extrema dificuldade de organização pessoal. Está anotado aqui. Eu publico coisas diariamente no canal Quadro de Aviso, eu marco todos os alunos. Está aqui, assim, assado com português claro. E boto lá o que tem que acontecer. Logo na sequência as pessoas começam a entrar num particular para me perguntar a mesma coisa. E aí, vai ter aula? Ou qual que é a atividade? Ou não sei o quê. É repetitivo, é cansativo. As pessoas não sabem ler, entender o que estão lendo. Teve uma entrevista recente do Gustavo Calau com o Thiago Ayub, uma pessoa que eu admiro bastante, que ele fala justamente que o maior desafio dele na hora de contratar pessoas é contratar pessoas que falem português fluente. É interessante, depois dá uma olhada, foi publicado recentemente no canal do Gustavo Calau, uma entrevista muito bacana, que fala justamente que as pessoas não sabem nem ler ou nem escrever, aspas, né? Quando escrevem não leem, quando leem não entendem, é basicamente isso. Não tem gerenciamento de tempo, não tem disciplina e organização pessoal. Isso prejudica demais o aluno e, de certa forma, a mim mesmo. Falta de disponibilidade, compromisso, dedicação, a indisciplina do aluno na sala de aula, alguns com desinteresse pelos estudos, são naturalmente desmotivados. Não adianta tentar motivar o aluno, ele está incuravelmente desmotivado e falta de foco. Às vezes o aluno ele tem motivação, tem até alguma organização pessoal, mas ele não é focado. Eu toda hora tenho que ficar chamando a atenção do aluno para ele ficar focado no presente, é o que está acontecendo. E não sair desviando para tudo que é lado. As pessoas gostam de botar a mão em tudo, né? Elas acabam não sendo boas em tudo, acabam se atrapalhando e não conseguem acompanhar o ritmo do curso. Então são, né, riscos, quase todos eles remetendo ao aluno. O aluno é o cara que tem que estar atento aqui. São duas realidades diferentes, ensino e aprendizado, que nem sempre se encontram devidamente. Uma coisa é você dar uma aula e entregar muito recurso, conteúdo, recursos, atividades, etc. A outra é você fazer uso dessa informação. Você se colocar no esforço de estudar para aprender. O fato de eu estar ensinando não quer dizer que você esteja aprendendo. Então você tem que fazer por onde. Ter organização pessoal, disciplina, comprometimento com os estudos e dedicação. Você tem que estar dedicado, focado. Se você não fizer isso, a qualidade do teu aprendizado será aquém daquela que poderia ter sido com tantos recursos à sua disposição. Então esse aqui foi o painel do meu mapa de alinhamento, onde eu apresentei e discuti aqui situações envolvendo objetivos conjuntos, compromissos conjuntos, recursos conjuntos e riscos conjuntos. Tem mais uns painéis aqui interessantes. O próximo, na verdade, será sobre a retrospectiva que conduzimos para pegar o feedback dos alunos e colocarmos o curso num eixo melhor. Vamos lá? Até o próximo vídeo.